Oi, como você está? Eu sou a Lara e esse é o canal Lara Conhecendo Gente, um canal onde eu convido e entrevisto pessoas como você, para mostrar o quanto o ser humano é extraordinário. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho do mundo do Maurício. Aqui no canal, o único pré-requisito é ser humano. E se você também gosta de conhecer gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem você gosta. Entre, se aconchegue, fique à vontade e aproveite. A cada semana, vamos conhecer uma pessoa diferente. Oi, Maurício. Tudo bom, Lara? Bom dia, boa noite, né? Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Como é que você está? Cansado, né? Mas ok, tudo bem. Podemos reclamar, não. Muita gente sem trabalho, né? Então, dá para reclamar de cansaço do trabalho, não. Até que enfim deu certo o nosso encontro, né? Você estava com Fiquei gripe, gripado aí, né? Ainda da bem que não era gripe. Covid. E depois. Nem lembro mais o que eu tinha semana passada, mas tinha alguma coisa. Não era desculpa mole, não. Que bom. Maurício, eu queria que você falasse um pouco de você, para mim e para quem estiver assistindo conhecer inicialmente um pouco do Maurício, o que você quiser falar. É difícil, né? Primeiro porque, assim, falam que a gente nem sempre tem uma percepção correta nossa, né? Quer dizer, nem sei se existe uma percepção correta também, né? Você pode ter uma, sei lá, outra pessoa pode ter outra. Quem tá errado? São percepções, né? Então, assim, muito difícil falar, né? Assim, nesse sentido, eu acredito que, ainda mais porque tem aquela frase, como que é? Quem se define se limita, né? Tipo, pessoa mal-humorada, depende, né, da situação. Às vezes não é. Né? A pessoa é feliz, poxa, às vezes é feliz, às vezes não é feliz, né? A pessoa é boa. É difícil também, né? Todo mundo faz coisa boa ou coisa ruim. Mas, assim, dito isso, né? E correndo um sério risco de errar qualquer coisa, sei lá, me vejo como uma pessoa, sei lá, me importo com os outros, gosto de algumas coisas que a maioria das pessoas não se importa muito, sou apaixonado por listas, adoro fazer lista de tudo. E que mais? Sei lá, gosto muito de conversar, embora eu seja tímido, mas eu gosto de conversar. Gosto muito de viajar. Sei lá, melhor ir perguntando, porque tudo Tá, que eu falei aí pode ser que venha alguém que me conheça e conteste, entendeu? Com argumentos bons até. tá Então, bom. Como é que é essa história de apaixonado por lista? Me explica melhor isso. falei, é diferente isso aí. Você pode. Eu sempre gostei de lista, sabe? Fazer ranqueamento das coisas. Então, não sei, quando eu comecei a gostar de futebol, então, por exemplo, eu queria ver a camisa, assim, o número da camisa de cada jogador e fazer, assim, uma escalação de jogadores. Então, assim, se tem uma lista, sei lá, de países que, sei lá, não tem vista para o mar, eu vou lá e tenho que fazer uma lista. Vou dar um exemplo assim, né? Então, assim, até para trabalho mesmo, quando tem muita coisa para fazer, eu vou listando e vou ticando, que é uma coisa que até me anima mais, sabe? Assim, de terminar. Falou, tinha 10, agora tem 3 só, né? O problema é que tem 10, eu faço 7 e aí aparece mais 15, né? Nunca acaba. Mas aí são outros 500, mas a lista ainda é legal. Mas faço o ranking de músicas que eu mais gosto, faço isso faz mais de 20 anos, sempre coloco como se fossem as minhas 20 mais ouvidas da semana, né? Tem uma parada minha, né? Assim, agora o que eu gosto, que eu sei que muita gente nem liga, né? A maioria das pessoas que sabem falando, né? Por que você faz isso? Mas é aquela história, né? Cada um fica feliz com uma coisa. Então, Legal. É a particularidade de cada um. Interessante, é, curioso. curioso. E Qualquer dia eu mostro uma aí, você vai ver. tá bom, quero saber. Essa das músicas de 20 anos aí, já fiquei curiosa. Não, é tudo.
E aí é semanal, mas eu faço o ranking anual. É tudo organizado. Dou 20 pontos para cada primeiro lugar, 19 para o segundo, para ser justo, né? Então, no final do ano eu somo tudo. E não me venha com conversa de pôr no computador, que eu gosto de fazer eu gosto de fazer no caderno. Já também um monte de gente enche o saco. A das Você músicas. sabe que eu descobri pelo Orkut que um monte de gente faz essas listas aí? Ah, é? Mas vem cá, as músicas de 20 anos estão tudo em cadernos? Ai, Uau! Que eu legal! mando foto depois pra Que você ver. legal, que legal, muito legal. Eu peguei assim, eu escrevi em vários cadernos e aí não, ficou meio desorganizado. Eu comprei um bem grandão, né? Não é esse exatamente, mas tipo, esse é para outra coisa. Desse tamanho assim, fui colocando todos, entendeu? Daí foi Entendi, organizando, né? entendi. E Maurício, me fala, o que é importante para você? O que você costuma priorizar na vida? Puxa, isso aí eu acho que tem muito ligação mais ou menos com sonhos, né? E, nossa, é engraçado isso aí, porque eu acho que cada momento da tua vida, se você pensa nisso, né? Eu sei que tem pessoas que não pensam muito, enfim, mas vai mudando, né? Vai mudando, é difícil entender a essência daquilo que você quer. Às vezes eu acho que assim, você quer a mesma coisa, mas vai mudando aquilo que você acredita que seja aquilo. Deixa eu tentar explicar. Você quer paz, vamos ver. Aí durante um tempo você acredita que a paz vem de, sei lá, você tem um relacionamento, depois você acha que vem do trabalho, depois você acha que vem da amizade. Você vai mudando a perspectiva da coisa, embora você queira meio que a mesma coisa, né? Mas Então, nesse momento da tua vida, o que eu mais queria era o Bolsonaro preso, que já me traria uma grande paz, assim, sabe? Eu acho que o país está. Eu falo isso porque afeta a minha vida, claro, mas afeta a vida de todo mundo, né? Todo mundo vive pior, então, assim. Eu não vou falar morto, porque eu acho que, sei lá, quem sou eu para ficar julgando em planos extras, assim, mas eu queria ele fora de circulação, assim, que não pudesse fazer mais mal para ninguém, entendeu? Acho que era o que eu mais queria. Para mim, particularmente, não sei, é engraçado, né? Com a pandemia a gente perdeu tanta coisa que antes muitas vezes a gente não dava valor, né? Tipo, passear por aí sem se preocupar em ter que usar máscara. Pô, uma coisa valiosíssima, né? Mas infelizmente eu acho que o ser humano tem isso, ele só dá valor para as coisas que perde, né? Que perde. Então, assim, acho que até eu fugi um pouco da resposta, né? Mas é que é difícil. Mas sei lá, o que eu queria, se puder resumir nisso, talvez paz de espírito, você viver bem, brigar menos com as pessoas, embora às vezes você tenha que brigar também, senão você sofre mais. Né? Sei lá, eu sempre me incomodei muito com injustiça. Acho que se eu conseguir ver menos injustiça no mundo, eu ficaria mais feliz, mas é difícil, né? Felizmente, talvez seja uma aprovação aí que tenha, né? De ganho material, assim pode dizer, eu sempre quis viajar muito, né? Eu sempre quis conhecer o mundo todo, já viajei bastante. Mas sei lá, eu não me dou o direito de ficar querendo isso ao ponto que tem um monte de gente morrendo, né? Assim, muito prematuramente, né? Mais aí por causa do Covid. Sei lá, só queria que passasse essa fase aí, que estivesse bem, o resto manter as boas amizades que eu tenho, ganhar novas, né? Vida longa aí para as pessoas que eu gosto e com qualidade. Acho que isso é mais importante. tá certo. Maurício, eu sei que você se formou em Direito e eu queria saber de você por que você escolheu essa formação? O que te Eu atraiu? escolhi porque eu sempre achava que era uma maneira de você combater injustiças, né? E o pessoal falava que eu reclamava de tudo, que eu sempre falava que era injusto, eu sempre questionava, aí foi. Mas é muito difícil, né? Eu acho que assim, a gente não tem noção do dia a dia, e não do direito de qualquer profissão, quando a gente tem 17 anos, né? Enfim, mesmo que você faça cursinho,
você geralmente não trabalhou numa área, a gente fica sendo sempre, não vítima, né? Mas assim, é uma consequência do que a gente escolheu quando a gente era praticamente uma outra pessoa, né? Com outras experiências, sem ter experiência. Mas eu acho o direito, a ciência dele muito interessante, né? Enfim, o ruim é que muitas vezes na prática não consegue, às vezes consegue também muita coisa, claro, mas foi isso que me chamou a atenção de... Sempre gostei muito de história, geografia, mas eu confesso que dar aula não era uma coisa que me animava muito. Então, E o que que é justiça para você? é difícil, né? Tem aquele livro lá, o que é justiça, né? Fazer o certo, o errado. Mas, assim, eu acho que nunca vai ser um conceito 100%, né? Claro, mas, assim, eu imagino que você não pode... que você sabe o que é ou certo, ou bom, ou justo, enfim, o nome que você quiser dar. Eu sei que tem diferença, mas se você faz bem para uma pessoa, quer fazer bem para uma pessoa, né? É fazer ela feliz, alegre, não fazer ela sofrer. Se fazer ela sofrer é ruim. Não sei, claro, né? Que a pessoa tem algum problema, assim, alguma coisa fora do comum que faça ela sofrer por coisa que talvez não devesse, mas acho que é isso. Justo é isso, é cada um conseguir. Como que eu posso explicar? Muito difícil, né? Cada um conseguir estar melhor, como pode estar também, né? Porque ninguém vai ser feliz o tempo inteiro, né? E num ponto de vista mais prático, assim, acho que justo é todo mundo ter o básico, né? Eu penso assim, ninguém precisa ser rico, mas que todo mundo tenha o básico, né? Pelo menos para comer, para ter acesso à educação, aí, à saúde, né? Transporte. Acho que é o básico para as pessoas viverem, né? E conta pra gente, como você gosta de viver a vida? Você diz de rotina, assim? A sua vida, no cotidiano, na Né? rotina, mas Acho que a rotina não tem muito, né? A gente perde a maior parte perde, entre aspas, né? A maior parte do tempo fazendo o que a gente tem que fazer, comendo, tomar banho, descansando, né? Então, assim, e é bom que tenha também, porque se não tiver rotina, acho que você fica meio perdido, né? É engraçado isso, né? você gosta de rotina. Assim, não é que eu gosto de rotina, mas eu fico pensando assim, se cada dia você fosse viver como fosse o último, como não, hoje vai ser totalmente. Será que não cansaria? Eu conheci um rapaz que ele tinha, entre aspas, o emprego dos sonhos. Ele viajava pelo Brasil inteiro para arrumar umas coisas. Então, ele morava basicamente em um hotel. Cada dia estava em um lugar. Assim, ele falou. Os primeiros 6 meses, um ano, foi maravilhoso, mas depois ele foi cansando. Né? Eu acho que é uma coisa natural do ser humano, repetição de comportamentos, né? Sair da rotina é ótimo, mas assim, é bom porque você tem rotina, eu acho. Senão você não teria aquela sensação de sair da rotina, entende? Na verdade, eu acho que tudo na vida é meio isso, né? É bom sentir frio quando você está aquecido, é bom sentir calor quando você, enfim, consegue tomar um sorvete gelado. Parece que tudo na vida é isso. Você precisa não ter alguma coisa para dar valor, para meio que mesclar, assim, entende? Então, você me pergunta se você gosta de rotina. Questão de gostar, eu acho que ela é fundamental. Não estou falando assim algo rígido, né? Que você tenha que fazer exatamente, mas se tem um pouco de parâmetro, vamos dizer assim, na tua vida é fundamental, senão você fica perdido também, né? Me fala de um sonho. Se de sonho assim, uma coisa que eu tenho vontade de fazer, é o que eu sonhei. Sim, um sonho, um ideal, algo que você idealiza, que você gostaria muito que acontecesse. Ah, isso é complicado, né? Porque
É duro você ficar idealizando as coisas, porque depois, se você idealiza uma pessoa, uma situação, um lugar, ele nunca vai ser tão bom quanto que você imagina, né? Isso Então, você aí. não costuma idealizar. Ah, tenho, mas eu acho isso muito engraçado, porque eu posso te falar, eu queria que quisessem dados, né? Eu queria conhecer todos os países do mundo, que eu sempre gostei de geografia. Mas é engraçado isso, é capaz que, assim, por mais que eu goste, talvez se um dia eu chegar a conhecer, não vai ser algo ali que vai me satisfazer na hora, entende? Isso é muito engraçado. Às vezes, sei lá, eu tô só pondo o valor, assim, da dificuldade de você conseguir uma coisa. Você vai lá e compra um carro, que é difícil, né? Você conseguir comprar um carro, você fica feliz, mas sei lá, no trajeto você vê um passarinho, e momentaneamente você fica mais feliz em ver um passarinho, que é uma coisa totalmente comum, do que o carro que você comprou. É estranho isso, mas acontece. Eu acho que, às vezes, não é que eu não idealizo, mas eu vejo que assim, os momentos que você se sente melhor é os que você não idealizou, que acontece por acaso, sabe? Eu estou fugindo das perguntas, né? Mas eu espero Não, que. não, não, tá certinho, exatamente. É o seu ponto de vista, é a sua opinião que importa, que é isso que tá Ah, para ser porque eu movido. posso falar, eu tenho, sei lá, ideal para mim era jogar no Corinthians, fazer algum gol do título, mas não vai acontecer, né? Sei lá. Mas eu fico pensando, será que se eu jogasse mesmo ia ser tão bom quanto eu imagino? Porque aí seria um trabalho para mim, né? Então teria pessoas talvez que eu não gostasse lá, teria que engolir sapo para aquilo. Então talvez seja bom porque seja idealizado mesmo. Talvez se fosse na realidade não era bem aquilo, né? Acho que com tudo isso, entendeu? Uhum, entendi. E você foi educado dentro de alguma religião? Ah, no Brasil a gente, claro, generalizando o que eu estou falando, né? Todo mundo é católico até que se prova o contrário, né? Você tem que ser muito fã de uma outra religião, de não ter religião para não ser católico. Então, se me perguntasse quando pequeno, eu ia te responder que eu era católico, né? Estudei em escola católica, fiz a primeira comunhão. Então, mas nunca fui de frequentar a igreja, de ir na missa. Confesso que eu sempre achei chato pra caramba. Mas talvez a educação que eu tive foi essa, né? E qual o significado de Deus para você? Aí é mais difícil responder. Porque, por exemplo, eu já fui espírita, ateu, enfim, agnóstico, mas o significado de Deus. Engraçado, porque se existe mesmo uma força maior, né? Que eu até acredito hoje que exista, mas sei lá, eu acho que eu penso que é alguém que ajudou na criação do mundo e só. Eu acredito muito no livre-arbítrio das pessoas, eu não acredito que seja algo determinado por Deus. Também não acredito muito que Deus faz tanta coisa na vida das pessoas, como dizem, né? Até porque creio eu que as pessoas rezam de forma equivocada, sabe? Na minha opinião, né? Então, mas é muito difícil para mim, porque eu já pensei em Deus de várias maneiras. Hoje eu penso que deve aí ser a explicação de muita coisa que a gente não tem. Aliás, a gente sabe muito pouco, né? Eu penso isso também. Eu creio que eu e todo mundo, na minha opinião, somos muito ignorantes, né? Nesse sentido. Muitas pessoas têm certeza que é isso, que é aquilo, mas eu acho que se a gente souber 1% da verdade é muito, na minha opinião. Né? E você acredita em pecado? Qual que é a definição de pecado que você está me perguntando? Se você Agora acredita que eu. existe, qual é o seu conceito da palavra pecado? Não, acho que. Ela pode não significar nada ou pode significar alguma coisa para você. Essa é a pergunta. Ela sempre tem uma conotação muito assim.
ou que você está duvidando de Deus, ou alguma coisa sexual, entre aspas, errada, né? Que as pessoas usam. Se for algo errado, no minha concepção de errado, que é você ferir alguém, né? Mas até aí também, como que eu posso dizer? Eu acho que talvez a pessoa tenha feito aquilo, todas as coisas assim que a gente diz ruins, né, que as pessoas fazem, são limitações delas, né? Elas fizeram porque não conseguiram fazer de outra maneira, né? Se tivesse um conhecimento melhor, um entendimento melhor, ou assim, tivessem mais em paz consigo mesmo, não fariam. Sei, acho que pecado é ficar taxando como alguém, assim... Eu não gosto disso, como eu falei no início. Ah, aquele lá é mentiroso. Depende, ele mentiu às vezes, falou a verdade às vezes, todo mundo já mentiu alguma vez, né? Então, assim, eu prefiro pensar em coisas que fazem mal para os outros, mas sem ficar falando que é pecado, que é um negócio que nunca vai ser perdoado, que é um negócio que alguém não gosta. Acho que assim, é mais na própria consciência da pessoa, se faz bem, eu acho que fazer coisas boas faz melhor para ela mesma, ela vai se sentir melhor consigo e os outros vão se sentir melhor também, entendeu? Não vejo muito por isso, por esse lado do pecado, não. E tem uma superação, algo que você conseguiu superar na vida e gostaria de compartilhar? Superar, ter nascido, talvez. Não, deixa eu pensar. Olha, eu vou até compartilhar uma coisa específica, mas assim, depois eu vou falar uma outra coisa que eu penso também. Tá. Quando eu entrei na promotoria, foi uma situação muito difícil para mim, porque eu entrei na promotoria de Paulínia, né? E era uma situação que não tinha pessoas para me ajudar praticamente, porque tinha todo mundo saído, o outro rapaz que estava lá saiu em um mês. E eu entrei meio sem saber fazer nada, ficou quase um ano atrasado, tudo. E depois eu consegui recuperar com o tempo, aprendi a fazer. Foi algo que eu achei que eu não ia dar conta e dei. Eu fiquei feliz assim com o meu esforço, apesar de ter demorado, mas não tem como, né? Agora, o que eu digo é, acho que superação, dito isso, né, que foi uma situação específica minha, assim, que demorou um tempo, acho que a gente tem que se superar diariamente, né? Diariamente a gente tem problema, diariamente a gente tem questões, a gente tem inseguranças. Às vezes eu acho que as pessoas dão muito valor para alguma coisa que parece ser grande, não que não seja, né? Ah, eu passei num concurso, ah, eu fui em tal lugar, superei. Mas, assim, na verdade, o que vai construindo isso é o dia a dia, as coisas que você vai fazendo dia a dia. Só que, às vezes, como não são tão... São significativas, mas não são tão simbólicas, vamos dizer assim, você não presta tanta atenção e acaba esquecendo. Acho que o dia a dia acaba sendo uma superação, sabe? Maurício, como que é a sua relação com dinheiro? Ah, dinheiro. Aquela história, dinheiro traz felicidade? Não, né? Mas falta de dinheiro é ruim, né? Acho que você ser privado de questões, coisas básicas aí é ruim. Eu já fui muito... Quando eu era menor, assim, eu sei que muito consumismo, eu queria ter tudo. E assim, eu não tinha, né? Porque eu não tinha uma condição de vida... Não estou reclamando, pelo amor de Deus, nunca me faltou nada, mas assim, querer ter tanta coisa assim sempre vai acabar faltando, né? Eu era muito, muito consumista. Depois, com o tempo, eu fui perdendo um pouco isso. Eu gosto, às vezes, de fazer minhas coleções, né? Coleção de camisa, mas eu sinto que é mais por uma questão de colecionismo do que por consumismo, assim, entende? Como é de, por exemplo, a minha coleção de músicas que não paga nada, e para mim tem o mesmo valor, entendeu? Agora, eu acho assim, ele é importante, mas é uma coisa que você tem que saber, é para você usar mesmo, né? Você tem que, através dele, você usar. Mesmo que você não use, por exemplo, você guarda um pouco para ter uma segurança de tipo, ah, se amanhã meu carro quebrar, eu tenho um dinheiro para pagar. Isso é uma segurança que você tem, te traz uma segurança, né?
Não de ficar, meu Deus, nossa, vou ter que comprar uma pilha a mais, vou ter que entrar no vermelho. Então, assim, é importante. Acho que é importante você ter essa segurança. Não sei se você deve ter assistido aquele filme Forrest Gump, né? Quando ele ficou milionário, que daí o tenente lá falou para ele que dinheiro não era mais problema, e ele falou assim, que bom, uma coisa a menos para se preocupar. Talvez seja isso, assim, é bom você não se preocupar muito com ele, mas assim, a falta dele é uma preocupação, né? A gente também tem que ter uma saúde financeira um pouco boa. Mas não faço questão nenhuma de ir em coisas mais caras, às vezes, eventualmente tem alguma coisa mais cara que eu gosto, mas não pelo preço, entendeu? Porque talvez eu goste da coisa, né? Mas nunca porque, não, isso aí eu paguei tanto. Não, eu gosto daquilo mesmo, né? Então, assim, é importante ter para fazer algumas coisas que a gente gosta, mas assim, acho que a gente não pode mudar a nossa vida e sacrificar a nossa vida por ele, porque senão a gente acaba não vivendo também. Tem gente que está aí com 30 anos milionário, mas já está com o cabelo branco, tomando um monte de remédio, não aproveitou a vida, às vezes tem filho, não vê o filho. Vale a pena? Acho que não, né? É equilíbrio, na verdade, né? Nas coisas. É bom, né, conseguir ser equilibrado, não é uma habilidade comum, né, Não, eu nem sei se eu sou, tá? Eu tô dizendo assim, conceitualmente você tá me perguntando, né? Eu acho que sim, mas, claro, alguém vai falar alguma coisa que eu não devia ter feito. E vai ter sua razão, né? Porque a gente também, coisa que a gente acha, eu comprei isso, não devia. Normal, né? Às vezes tem um significado maior pra gente do que pra outra pessoa. Maurício, os padrões que hoje, ou sempre foram instituídos, colocado como um padrão de aparência, comportamento, pensamento, enfim, esses padrões, eles interferem de alguma forma na sua vida ou em você? Ou não? Você vive a parte. Segundo meu pai interfere. Tudo que é padrão eu tento fazer o oposto. Mas eu acho que, assim, eu repito, o que eu penso a gente tem que tentar ver o que faz a gente bem e feliz pra gente, né? Isso é importantíssimo. Agora, eu acho que é impossível você, Lara, eu, Maurício, qualquer pessoa, na verdade, falar que nunca foi influenciado. A gente é. E mesmo sem perceber, né? Lembra, essa roupa aí que você tá vestindo é um padrão, não deixa de ser, né? Sei, é que a gente faz tanta coisa assim, meio que no automático, sem pensar, né? Aí às vezes alguém vai e fala alguma coisa e fala, nossa, nunca tinha pensado nesse ponto. Eu tento não interferir, tipo, eu nunca fui, se for uma pergunta, mas eu nunca fui de, eu tô usando esse tênis porque esse tênis tá na moda, dane-se. Se eu gosto do tênis, eu vou usar ele estando na moda ou não. Então, assim, eu acho que no geral das pessoas até eu sou mais fora do padrão do que dentro, mas assim, se eu chegar e começar a falar para você que né, nunca foi, tira, né? A gente é influenciado, é muito difícil o homem que vive em homem, digo assim, né? Homem ou mulher, enfim, qualquer um, que vive em sociedade não ser influenciado de alguma maneira, até o jeito de falar, o jeito de pensar, né? Eu acho que é muito difícil. E é até importante a gente saber disso também, eu acho que para julgar principalmente as pessoas que viveram no passado. Porque, por exemplo, eu vejo muito assim, hoje, e ainda bem, não acho ruim isso, tá muito em pauta o feminismo, né? E que bom que esteja, acho que quanto mais, melhor, porque tem realmente, eu sou totalmente a favor da causa, claro, pode ter gente que exagera, mas eu sou a favor da causa. Agora, você vai pegar principalmente homens ou até mulheres de antigamente, e vão ser totalmente machistas. E aí você vai julgar eles como machista, que não é mentira, mas que ponto que o que a gente pensa hoje do feminismo, né, todas essas reflexões que a sociedade felizmente está tendo, chegaram até a mente deles. Né? Como eu acho que se for daqui 50 anos, muita coisa que as pessoas vão falar não chegaram na nossa mente hoje.
E também seria ruim julgar a gente nesse sentido, né? Então, por isso que eu acho importante também contextualizar, assim, de forma histórica as coisas, né? Ter o que está no padrão, enfim. Para também não cometer um julgamento, assim, extremamente rigoroso, que às vezes, infelizmente, as pessoas não podem lutar tanto contra as tendências como às vezes gostariam, né? Penso eu. E como você cuida das suas relações? Como é o Maurício se relacionando, enfim, não somente afetivamente, mas com todas as pessoas das quais você tem algum tipo de relação? Como você cuida? Aí que tá, né? É capaz que se você sair perguntando para 10 pessoas aí que me conhecem, que eu tenho algum tipo de relacionamento, cada uma vai te dar uma resposta, né? Eu tento ser atencioso, mas eu acho assim que a coisa mais importante que você pode dar para uma pessoa é seu tempo, né? Sua atenção, que é uma coisa que você nunca vai. Atenção, não, mas o tempo você não vai recuperar, né? Porque dinheiro pode recuperar, dar algum bem, enfim. Tempo não, né? Você está ali, entre aspas, desperdiçando, não acredito no desperdício, é que eu não estou achando outra palavra. Mas você tá tomando seu tempo com a pessoa, porque você realmente, acho que assim, as pessoas têm que valorizar isso, porque na minha concepção significa que você esteja, que você gosta de estar com aquela pessoa, né? Doando o seu tempo para ela. É isso que eu tento fazer, tento ouvir. Às vezes eu tento aconselhar, mas às vezes a pessoa só quer mesmo desabafar, né? Acho que é o melhor que eu posso dar para alguém. Eu não estou dizendo que, assim, se a pessoa precisar de dinheiro, um exemplo, eu nunca ajudaria, não é isso que eu estou falando, mas assim, primordialmente, eu acho que o que eu mais posso dar para a pessoa é tempo e atenção. Acho que eu nem sei se eu respondi a tua pergunta, viu? Agora, Sim, exatamente. É como você cuida. Se você cuida dando é. atenção, se dedicando, dando tempo, escuta, essa é a resposta. Inclusive, eu estava falando isso de. Uma vez eu estava debatendo isso, falando de relacionamento, e na minha concepção, tô generalizando também, tá? Assim, eu estou falando de mal, entre aspas, de mulheres, porque eu sou hétero e eu não me interesso por homens. Então, assim, eu não. Eu sei que homens aí também tem muito coisa a se reclamar, e deve estar certo, mas não é algo que me atinge, porque não é algo que eu perceba tanto, porque, enfim, porque não é do meu interesse. Mas o que eu sinto nas mulheres muitas vezes, que pode acontecer com os homens também, às vezes eu acho que acontece, é dar valor para as coisas erradas. Eu vejo que mulher é muito. Um exemplo besta, tá? Ele abriu a porta do carro para mim, e aí eu já estou falando num campo mais afetivo, né? Mas que até vale para tudo também. Ele me trouxe flor. Gente, isso aí, você vai lá, compra qualquer coisa, abrir a porta é coisa de 3 segundos. Se você quiser enganar alguém, você faz isso. Agora, acho que tempo, você tá lá com a pessoa, tá para ela. Você até pode fazer, mas, poxa, seria algo assim, pô, você quer mesmo enganar aquela pessoa, né? Porque não é possível você passar tanto tempo com ela, viver tanta coisa com ela, só para enganar ela, assim, pô, vai perder seu tempo. Entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas acabam valorizando, digo as mulheres, que é o que eu vejo mais, como eu falei, valorizando as coisas que não deviam. Mas, como eu falei, deve ser algo de qualquer tipo, de qualquer sexo, assim, né, que acontece. Eu só reparo mais nas mulheres, coisas que elas fazem isso. Então, E o que é amor para você? acho que você desejar tudo de bom para uma pessoa, você ama ela, né? Acho que isso é o mais importante. Sei, para mim, outras definições não se, sei lá, não se comportariam tanto. Para mim, acho que é isso. Uma intenção.
sabe aquela pessoa que você fica feliz só por ver ela feliz, que você quer que tudo aconteça bem com ela? Né? E você pode amar várias pessoas, né? Não assim, necessariamente para um relacionamento, mas amar várias pessoas, amigos, familiares, enfim. Né? Acho que, até porque eu acho que o amor não deve ser egoísta, né? Não deve. A partir do momento que quer que aquela pessoa só ame você, você está sendo egoísta, você não quer que ela tenha outras relações afetivas bonitas. Acho que você não gosta dela de verdade, você é mais um sentimento de posse, entendeu? Essa é a minha opinião. E quais são suas habilidades? Vixe, sei lá. Ah, é duro isso, né? Sim. Não sei. Sei. Não... Pensar habilidades. Nossa, Lara. Isso eu devia ter pensado para te responder, sabe? Essas 5 habilidades, 5 defeitos. Ai. Sei lá. Bom, vamos lá. Uma coisa que todo mundo fala que eu sou bom, e de fato eu acredito que eu seja mesmo. Minha memória é muito boa. Tenho uma capacidade de memorizar as coisas muito boa. Lembrar isso aí. Acho que essa é uma habilidade que eu tenho. E o que te faz brilhar os olhos? Várias coisas, né? Uma boa conversa, eu acho que faz brilhar os olhos, né? Deixa eu ver. Sei, conhecer um outro país faz eu brilhar os olhos. Sei. Quando eu mergulhei pela primeira vez, eu morria de medo, mas eu acabei enfrentando o medo, eu gostei muito de ter mergulhado, porque é algo... nem só pela vida marinha, que é bonito também, mas assim, ficar lá com aquele silêncio, sabe? Ver coisas bonitas da natureza, assim, eu fico feliz. Às vezes eu viajo, que eu vou numa praça, fico vendo a movimentação da praça, assim, e se tiver com um lugar bonito, então melhor ainda. Acho muito legal, assim. Eu gosto muito de conhecer como as pessoas vivem, embora a gente não conheça tanto, né? Mas conhecer coisas novas, assim, acho que me encanta bastante. Quando você viaja, você troca, né, adora viajar, já conheceu vários países, as suas viagens são como, assim? São mais pontos turísticos? O que você falou que gosta de conhecer o cotidiano, a cultura das pessoas, mas você faz o que para conhecer? Como que você se entranha ali na vida daquele lugar? Então, conhecer assim, né, entre aspas, porque é o que você falou, talvez nem Campinas a gente morando, a gente conheça direito, né? Porque conhecer é algo muito difícil mesmo. Olha, pegar um transporte público, né? Parar numa praça qualquer aí, ficar olhando a movimentação das pessoas, ir no supermercado, né? Conversar com alguém. Acho que essas são as melhores maneiras. É claro que pontos turísticos, eles não, a grande parte deles não são turísticos à toa, eles têm a sua beleza e tem um motivo, né? E o deve é interessante. Mas eu também eu acho que você tem que ir um pouco além, entende? Eu acho que você tem que tentar ir um pouco além e, sei lá, por exemplo, eu fui uma vez na Finlândia que eu falei, não, eu vou até o final desse ponto de ônibus. Onde vai dar, eu não sei, mas eu vou. E eu achei interessante porque eu fui até o final, que já era lá nos arredores da cidade, e era um negócio que assim, se mantinha a mesma qualidade de vida, de casa, em todos os lugares. Assim, então, fiquei impressionado com isso, porque geralmente quando vai afastando do centro vai ficando pior, né? Mas acho que é isso, a interação, conversar com os locais, né? Se possível, claro, também sou tímido, não consigo sair assim, abrindo a boca e falando com qualquer um. Infelizmente. Não sei se infelizmente eu sou tímido, mas assim, para essa situação, que é até bom às vezes, mas para essa situação seria melhor eu não ser, né? Então.
Mas acho que é isso, você conhecer, comer a comida local, né? Ver os artesanatos, que eu nem gosto muito de artesanato, mas acho que é importante, né, culturalmente, para ver. Acho que em um jogo de futebol, não vou sempre, mas é uma coisa legal culturalmente para ver como que é. Acho que é mais isso. Mas não é que eu não deixo de ir nos pontos turísticos. Era um negócio que eu noto que muitas vezes não é o ápice da viagem, né? Então, você vai lá, tem que cumprir, né? Ah, legal, às vezes é legal mesmo, às vezes nem tanto, mas, enfim. Para quais países você já foi? Ah, a lista é grande, eu sei. Assim, eu não gosto de ficar falando muito isso, porque as pessoas, elas utilizam viagem como utilizam muitas coisas para se exibir, né? O pessoal gosta de se exibir, não é meu caso, mas fica parecendo, entende? E é chato. É uma Então, paixão, assim, pelo que me parece, para você não, é algo que você é apaixonado. sim, não, mas se eu falo, ou vão achar que eu sou milionário, que não é o caso também. Eu já fiquei em albergues que você dorme com 500 pessoas no quarto. Eu já fiquei em hotel bom também, às vezes viagem com a família acontece. Não é hotel de mais luxuoso, não, mas hotel bom. Mas é o que eu te falei, se precisar, eu já dormi no aeroporto, precisou dormir no mesmo. Ia pagar 130 euros para eu dormir até as 3 da manhã, eu dormi no aeroporto. Não, vamos dormir no aeroporto. Questão do que vale a pena, porque eu vou ter que acordar, não vou dormir direito, eu não vou mesmo. Então, eu não pago nada para não dormir direito, né? Foi meu pensamento. Eu não gosto de ficar gastando com. Não é que eu não sou extremamente econômico. Se esses 130 euros fosse para ir num museu que eu nunca mais ia ver e que eu gostasse, eu ia pagar, mas assim, uma coisa que não ia me valer a pena, eu não paguei, entendeu? Agora, quer dizer, hoje acho que eu não ia, né? 130 euros virou fortuna aqui, mas falando na época que o país era um pouco melhor, né? Mas assim, mas ao todo eu conheço 67 países, então já é bastante. Conheço muita parte da Europa e muita parte das Américas, né? Desde mochilão, assim, que eu fui para Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador, Belize. Fui antes da pandemia para as ilhas lá, né? Tipo São Vicente e Granadinas. Tô falando dos mais esquisitos que eu fui, tá? Que acho que vale mais a pena do que falar que eu fui para Paris, por exemplo. Então, fui para, tipo, Santa Lúcia, Dominica, os países bem esquisitos. Fui aqui aos redores, eu fui em quase todos. Eu sou apaixonado pela Bolívia, por isso que eu tô com a camisa, inclusive. Até já indiquei para Shirley também. Ai, legal. Mas, e na Europa eu conheço muito. Eu morei 6 meses em Londres, né? Consegui tirar aí licença, então acabei conhecendo mais. Conheço bastante parte do leste. Nunca fui para a Rússia, né? Que é o principal do leste, mas assim, fui para a Romênia, para a Bulgária, para a Turquia, Albânia. E também conheço assim, os principais. Aí você vê, né? Os principais eu já nem conheço tanto. Eu fui para Londres, mas eu não conhecia. Por exemplo, na Espanha, eu fiquei um mês em Sevilha para aprimorar o espanhol, mas eu não fui para Madrid. Então, assim, os que todo mundo vai, não é os que eu mais vou, não. Então, assim, você falar para mim, você quer ir para Disney ou para o Afeganistão? Ah, eu quero ir para o Afeganistão. Aí você pergunta, você quer ser diferente? Não é questão disso. É questão que a Disney eu já vi trocentas vezes na TV, eu já sei mais ou menos. Não precisa ir lá para. Claro que precisa, né? Você vai, é diferente, mas estou dizendo, eu acho que o Afeganistão você. Estou dando esse exemplo, mas serve para qualquer um. Eu aprenderia muito mais indo para lá do que para a Disney, entendeu? Ah, mas não tem nada lá para ver. Isso é porque você nunca pesquisou. Todo lugar tem alguma coisa legal para você ver, nem que seja o povo, nem que seja a modo de viver. Às vezes você fala, nossa, esse suco eu só vi aqui no mundo, não sei o quê. Então, assim, o aprendizado tem sempre, as pessoas se enganam de. Brasileiro, eu falo, eles têm em comum de ir só para poucos países, são sempre os mesmos, e, enfim. Eu acho que é a pior besteira. Não que não deva ir, pode ir também, né? Mas acho que tem que abrir mais os horizontes, sabe? Então, minha pegada é mais essa, eu gosto. Agora eu tô ficando um pouco velho, viu, para fazer mochilão. Eu já fico sentindo, às vezes você quer um pouco mais de conforto na hora de dormir.
Então, às vezes, se eu vejo um hotelzinho barato, que eu não vou ter que dividir banheiro, eu tô acabando pegando esses aí, né? Mas, se precisar, não tem problema, não, eu fico. Agora, a gente vai envelhecendo. E teve uma vez também, durante a faculdade, que eu nunca tinha viajado praticamente sozinho, né? E aí eu tinha que ir para Belém, que era encontro de estudantes de direito, eu fui de ônibus. Então, desde aquele momento que eu fui até Belém de ônibus, eu falei, nada mais é longe para mim, agora eu posso ir em qualquer lugar. Desculpa, foi uma experiência única também, muito legal se passar lá pelo meio do Pará, de Tocantins. Fica aí uns 2 dias sem tomar banho, né? Mas banho eu tomo todo dia, não fez muita diferença na minha vida, não. Então, mas a experiência é fantástica, acho que você aprende muito. Você sai da sua zona de conforto, né? Acho que você está perguntando de felicidade, mas acho que é uma maneira de você driblar um pouco essa rotina, né, massacrante que a gente tem. Às vezes passar semanas, meses, até anos sem fazer nada diferente. Uma maneira que você se sente um pouco mais vivo, né? Acho que para mim é isso aí, viagem. E geralmente, quando você vai para esses lugares, você fica, em média, quanto tempo? Assim, qual o maior tempo que você já passou num país? Tirando 6 meses lá que eu fiquei, você está falando para visitar mesmo. Quando eu fiz o mochilão pela América Central ou pelas Ilhas do Caribe, lá eu fiquei quase um mês. Acho que foi o maior. Não dá para ficar muito, né? Não dá para ficar muito. Aqui, eu nem sei se vale a pena falar isso, eu estou cortando um pouco o assunto. Não. Mas eu achei interessante essa história aí, até para refletir, para você pensar também. Que quando eu estava na Costa Rica, eu encontrei uma inglesa e eu estava fazendo minhas listinhas. E ela perguntou assim para mim: você está estudando, né? Eu fiquei feliz, porque eu parecia mais novo do que eu era. Eu falei: não estou estudando. Né? Então você está trabalhando? Eu falei: eu trabalho, mas não estou trabalhando agora. Ela, que você está escrevendo? Eu falei: não, só estou fazendo as contas da viagem aqui, quanto eu vou gastar, porque a gente é brasileiro, tem que ir em conta, né? E ela era inglesa, né? É inglesa, né? Ela perguntou para mim, eu falei: você está estudando? Não. Então está trabalhando? Também não. Ela falou: sabe por quê? É que assim, eu não gosto, que eu gosto mesmo de viajar e de ir para festa. Claro, só você, né? Aí ela perguntou para mim isso: você está viajando faz tempo? Para mim era, né? Eu falei: tô. Quanto? Eu falei: já tô 15 dias, né? E você? 7 meses. Aí eu falei: mas e aí, você não gosta de viajar? Ela falou: não, quando assim, quando acabar meu dinheiro eu volto para Inglaterra, eu trabalho um pouco aí em algum restaurante, não sei o que, junto dinheiro de novo e viajo de novo. Me chamou muita atenção essa história, porque assim, aqui a gente tem que ser o primeiro em tudo, mal entrar logo na faculdade, sair da faculdade já está empregado, porque senão você não está tendo experiência, você está sendo desempregado, você está, né? E assim, você tem que viver uma cartilha de uma maneira para sobreviver. Na verdade, lá não, você escolhe mais ou menos a maneira como você vive, né? Isso me chamou muita atenção. Porque podia não ser viagem. Ela podia, sei lá, trabalhar muito um tempo, sei lá, para ser mãe e ficar com o filho, uns 3, 4 anos, sei lá, ela escolhe o jeito de vida dela. E eu acho isso muito legal. E aqui você não tem essa opção, né? Na prática você não tem. Mas eu conheço fulano, é 1 em 1 milhão. Lá não. E assim, isso eu acho que é muito ruim aqui, sabe? Que você não tem a opção de viver como você quer, né? Que você tinha perguntado lá. Acho que aqui a gente é mais dado a um estereotipo do que lá. Sendo você tem uma... Claro que também tem influência, tudo, mas você tem uma maneira de burlar um pouco mais isso, ser um pouco mais quem você é, né? Então, sei lá, eu achei muito interessante essa história, acho que valeria a pena ter contado isso aí. Muito interessante mesmo, muito legal. E tem algum desses países, ou algum outro que você pensa, tem vontade de morar? Eu nunca tive vontade de morar fora, a não ser por tempo determinado, por conta da família, amigos, né? Com o demônio no poder, eu tenho vontade de morar em qualquer lugar, quase. Porque eu não estou aguentando mais esse país. Agora, o problema é você, né? A gente, bem ou mal, tem aí um emprego estável, que eu agradeço muito ao emprego, porque... Né,
que me dá o sustento, enfim. Difícil é começar do zero, tá longe de todo mundo. Mas olha, não sei, viu, se aconteceu pior aí em 2022. Para morar, eu vou tirar o idioma, tá? Porque idioma é uma coisa importante. Mas assim, eu não gosto de falar nisso porque aí vai me influenciar. Vou falar que eu queria ir para Portugal, algum lugar que falasse português ou espanhol, que eu falo. Eu falo até bem, mas é diferente, não é o seu idioma. Eu gostei muito da Eslovênia, acho que é um país muito interessante para se viver. Posso estar enganado, né? Fiquei lá, tipo, uma semana, mas acho que ele é muito autossustentável, assim, sabe? As coisas são muito simples, coisas poucas, assim. Uma coisa que, sei lá, na feira você tem lugar para lavar a fruta, você já come a fruta lá. É uma vida simples, mas gostosa, tem muito verde. É algo que me chamou a atenção, mas é o que eu te falei. A gente só conhece estando lá, né? Me chamou a atenção como turista, assim, estando menos tempo. Londres, que eu morei mesmo, eu achei uma cidade sensacional. Apesar de ser uma cidade que, assim, das mais visitadas, tudo, eu consegui, por ficar um tempinho mais lá, ir mais para os subúrbios, ir mais... Também fiz isso de, a linha do metrô vai até lá, eu vou até lá ver o que tem nesse lugar agora. Que esses mapas também. E é engraçado que você vê que não muda tanto o padrão, né? Mesmo nos subúrbios, assim. Uma coisa totalmente diferente de Paris, que é um padrão horroroso, mais para a periferia, sabe? É uma cidade boa, acho que tem espaço para todos, mas é ruim que escurece muito cedo. Isso dá uma depressão. Uma depressão. Mas eu, assim, em tese, eu não penso, eu gosto de... O que eu gosto? É o meu lugar, no sentido assim, que você está acostumado, né? Nem dá para comparar o Brasil ou Campinas, para mim, com qualquer outro lugar no mundo, porque eu vivi a vida inteira aqui. Como que eu vou comparar? Estou dizendo que é melhor ou pior, entende? É incomparável, né? Uhum. É como você falar que alguém que não é tua esposa é melhor que tua esposa. Você não sabe. Você não convive com ela, né? Mais ou menos isso. E me diga uma coisa, você gosta de conhecer gente nesses lugares? Você fez amizades? Tantos lugares? Eu faço, sim. Às vezes eu faço, sim. Mas também não é tão simples. O que eu te falei, eu sou tímido, né? E se alguém vem conversar comigo, eu converso normal, mas eu tenho muita dificuldade de sair, assim, puxando assunto. Encontrei alguém na rua, oi, e aí, beleza? Não é que eu nunca tenha feito, mas não é um negócio natural para mim, né? Mas eu gosto, sim. As experiências são sempre interessantíssimas, né? Você vê. E é engraçado que você vê assim que tem coisas totalmente diferentes, tem coisas iguaizinhas, sabe? Às vezes muda assim, a roupagem, mas a essência é a mesma, né? É bem interessante, sim. Não deixa de ser ser humano, né? Sim. Temos as nossas características em comum, né? Com certeza. E do que você tem medo? Tenho medo da morte, sempre tive medo da morte, até me paralisar, às vezes eu vou ficar achando todo dia que eu ia morrer, assim, sempre tive muito problema de medo de morte. Nem tanto por morrer, sabe? Mas especialmente pela incerteza do que vem depois, né? Talvez se tivesse alguém que me falasse alguma coisa, assim, não, depois fica tranquilo, vai acontecer tal, eu já sei, tá, beleza, vamos embora. Agora, você não saber, né, é duro. Eu tenho... Acho que é o que me causa mais medo é a morte mesmo. Tenho muito medo de cachorro e marimbondo também, mas a gente vai se vendo, né? E eu nem posso falar isso, porque hoje, você falar mal de cachorro, o pessoal fica bravo com você, né? Vira o filho das pessoas. Eu nem estou questionando isso, mas para mim é algo que me causa medo, que eu posso fazer. Eu ia te perguntar como você se relaciona com a morte, mas você já respondeu. Pulou uma. Não é uma forma muito boa, não. Inclusive, até o povo fica falando, mas ao mesmo tempo ela me fascina, assim, pra você ter uma ideia, eu fico entrando na lista da Deathlist da Wikipedia sempre para ver quem morreu, sabe? Tipo o obituário, né, dos jornais antigos aí.
Ah, para de ver isso. Fala, mas é informação, pô. Às vezes alguém que já não está fazendo tanto sucesso, é importante saber, né, quem morreu. E daí eu fico. E sempre que a pessoa vive menos de 100 anos, eu acho que foi pouco. Eu, puta, podia viver mais, né? É duro. Tá perguntando aqui. Como você lida com a culpa? Sente culpa? Não sente culpa? Assim. Depende do tamanho da culpa, né? Porque tem coisas que você faz que você vê que não deveria ter feito, e que, né? E, tipo, não é uma coisa que vai causar um prejuízo tão grande, concorda? Então, aí acho que, mas se causa, né, ruim, acho que fica aquilo com você, né? Você fica bem. Assim, todo mundo fala que eu não admito que eu esteja errado, que eu não peço desculpas. Eu discordo. Eu acho que assim, eu não peço desculpas se eu acho que eu tô errado, mas se eu acho que eu tô errado, eu tento pedir, sim, né? Porque às vezes eu vou achar que eu tô certo, a pessoa vai achar que não, né? Então aí que eu acho que entra o conflito, né? Agora, mas é ruim, eu acho que culpa é um sentimento muito ruim, que fica pra você, aí você vai tentar fazer outra coisa, putz, nem fiz aqui. Ah, meu Deus. Agora, por outro lado, é bom, assim, que isso exista. Porque senão você ia fazer qualquer coisa inconsequente, não ia sentir culpa e continuar fazendo um monte de coisa inconsequente, né? Acho que é um sentimento justo, se você for pensar. De Né? alguma Eu não forma faz consigo. bem, você acha? Ah, sabe, por exemplo, aquela coisa da pele que você queima e você sente a dor? É ruim porque você sente a dor de um queimado, mas é bom que você tira logo, né? Porque se você não sentisse a dor, você ia pôr a mão no fogo lá, fica queimando, ia queimar a tua mão inteira e você não ia perceber. Entendeu? Acho que a culpa é isso. É bom você sentir dor. Não que seja bom você sentir dor, mas é bom para você não fazer de novo, para não machucar as pessoas, não se machucar, né? Porque senão as pessoas. Imagina, por exemplo, se não sentisse culpa, você ia sair a qualquer sabor, sair matando as pessoas, ia virar um caos, né? Parando para pensar assim, eu nunca tinha pensado nisso, viu? Tô pensando agora, mas ela é importantíssima, né? Pensa bem. A culpa como reguladora da maldade. É isso. Não seria essa maldade, mas talvez assim, de. Num convívio harmônico, né? Pelo menos. Né? Mas também, porque né, se faz mal a pessoa. Inclusive, dizem que. Posso estar falando besteira, você me corrige se estiver falando besteira aí, porque eu não tenho conhecimento técnico do assunto. Mas dizem que os psicopatas, não sei o que, eles não sentem culpa, né? Então, assim, é não sei se é distúrbio que chama, assim. Mas, assim, você vê o problema que gera isso, né? Imagina se todo mundo fosse assim. Isso é complicado. Pensando bem, é uma boa coisa a culpa mesmo. Não pensado nisso, não. Agora eu tô pensando. E o que é autoconhecimento para você? Talvez você saber. Não digo limites, né? Porque é ruim a pessoa se limitar, mas saber se o que vai acontecer se você fizer isso, se fizer aquilo, saber seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que te machuca, o que te faz feliz. Acho que com autoconhecimento é bom, porque você vai buscar melhor as coisas que te fazem bem, mas especialmente para as horas ruins, né? Que eu acho que você acaba conseguindo lidar melhor também. Teve uma vez que eu passei uma situação difícil e que que um colega meu me disse uma coisa muito interessante. Ele até falou assim, e eu achei legal o raciocínio dele, que em vez de ele falar, cara, não fica triste, ele já começou falando, cara, eu não vou falar para você não ficar triste, porque você vai ficar triste. Pode parecer uma coisa de choque, mas é a realidade. Não adianta ele falar, não fica triste. Você vai ficar, né? Ele falou, é normal, você vai ficar triste, nem tem como você não ficar, foi uma situação chata mesmo. Ele falou, porém,
você tem que saber quem é você e os seus valores. E saber que isso aconteceu por outros motivos, que apesar de tudo, você é a pessoa que você acredita que você é, com as suas qualidades, não sei o que, não é isso que te define, e você não teve culpa de nada. Então, acho que é isso um pouco o autoconhecimento que ele falou para mim, entendeu? E eu achei interessantíssimo o raciocínio dele. E me ensinou muito na hora para me ajudar, e acho que sim, para eu ajudar alguém, eu penso muito nisso. Às vezes é uma situação que você fala, isso não é que, tipo, o parente meu está com câncer, ele vai morrer, não. Mas assim, saber que vai passar dificuldades, né? Que pode. Minha mãe teve câncer e não faleceu, muita gente sobrevive, não é uma sentença de morte, né? Agora, também não posso falar para a pessoa, fica tranquilo, Deus sabe o que faz, isso não é nada, você vai ver. Não, é alguma coisa, né? Tá falando isso, eu vou estar enganando ela, assim, ela não vai se enganar. Eu vou fingir que eu estou ajudando ela, não estou, né? Acho que é isso, acho que o autoconhecimento, né? Voltando, você sabe do seu valor como pessoa. Claro, não pode ser isso um negócio para você nunca refletir, né? Assim, saber que você pode cometer erros, você pode não vai cometer erros, mas você também tem seus valores, tem seu valor, você tem sua importância, que você tem que seguir em frente e refletindo e tentando melhorar, mas para não achar que está tudo desabando, que tudo desabou, que nada presta, que também não é assim, né? Não. Qualquer coisa que a gente fizer errado, a gente ficar assim, vai vive deprimido, né? Sim. E o que você faria se não tivesse medo? Eu não tivesse medo, ia ter um cachorro, talvez. Tô brincando. Eu não sei. Deixa eu pensar. Se não tivesse medo da morte. É que é tão difícil você pensar uma. Entende? Assim, é uma situação que eu nunca vivi, né? É como você me perguntar assim. O que você faria se fosse mulher? Eu sei lá, nunca fui mulher pra saber. Assim, sabe? Ou uma vez alguém me perguntou, assim, interessante, se você fosse homossexual, você ia se assumir? Eu não sei. Como que eu vou saber uma coisa que nunca passou pela minha... Acho que é algo que eu saberia só se acontecesse comigo. É fácil chegar aqui e falar, não, eu ia, ou não ia. Não sei. Então, assim, eu nunca vivi sem medo. Não sei te dizer o que. Essa eu vou ter que pular. Não sei mesmo. Tô te explicando por quê. Acho que eu Sim, consegui explicar, né? sim. Hum. E o que é ter sucesso na vida? Ah, fazer um gol pro Corinthians, acho. Não, sucesso na vida é. Acho que você tem que viver bem. E, eu não respondi, né? Não foi conta que é viver bem também. Você tem que ser orgulhoso das coisas que você faz, mas sempre com pés no chão também. Não achar que você é a última bolacha do pacote, né? Acho que sempre falar, conseguir ajudar as pessoas da melhor maneira que você conseguir. Muitas vezes você não vai conseguir, talvez a maioria delas. Quer ver? Meu pai me falou uma vez que, assim, e eu achei interessante isso aí, que quando você morrer, ninguém vai lembrar, por exemplo, quanto. Ninguém vai muito lembrar quanto você ganha, que você acorda todo dia para trabalhar, que você limpa a tua casa, que você faz esforço. Todo mundo. O que vão lembrar de você, ou de qualquer um, é como você tratava as pessoas, né? Então, acho que é isso. Se as pessoas lembrarem bem de você, seja algo verdadeiro, óbvio, né? Não adianta também ficar bajulando assim, que fica até falso, ridículo, mas assim, não vejo você como uma pessoa legal, que gosta de você, acho que é sucesso. Acho que toda vez que alguém fala que gosta de você, por algum motivo nobre aí, acho que você fez sucesso. Acho que é isso. Você tem bastante amigos?
Acredito que sim. Apesar da timidez aí, até o pessoal fala, pô, cada lugar que você faz amigo. Eu acho, é um achismo, tá? Não sei se é verdade, mas eu sempre gosto de debater as coisas com mais profundidade. Nisso faz com que minhas relações sejam mais profundas, talvez. Eu não sou muito de ficar batendo altos papos com quem eu mal converso. Não é que eu não cumprimente, que eu trato mal, não é isso. Normal. Eu não vou ser a pessoa mais conhecida, entende? Tipo, se tem 100 pessoas ali no... Assim, se você perguntar para as pessoas do colégio, você... Vão lembrar de mim? Talvez eu não seja a primeira pessoa que lembre. E tem o lado bom e ruim, né? Porque também, às vezes, a primeira é alguém que ninguém gostava, mas passo despercebido. Em nenhuma das primeiras, mas talvez eu seja a que levou mais amigos dos lugares, entendeu? Mesmo que seja uma turquinha específica ali, você tem uma classe de 40, você fica amigo de 3, 4, mas eu tento manter esses que eu fico. Claro, a vida, às vezes, né, acaba afastando, acontece, mas eu acho que pelo menos até eu mantenho bastante, assim, de certo ponto. Acho que eu não posso reclamar disso, não. Eu sou muito grato. E olha, eu vou te falar, ainda assim, muitas vezes, por exemplo, eu ser solteiro, a maioria estão casados, aí eu nem estou falando em tempo de pandemia, tá? Pelo amor de Deus, mas antes da pandemia, isso aí. Às vezes eu passava aí fim de semana sem ter o que fazer, sem ter que sair, não tinha companhia, mas mesmo tenho bastante amigos, então você vê que a vida vai levando a isso, né? Mas eu sou muito grato, acho que nesse ponto aí, não tenho que reclamar da vida, não, só agradecer mesmo. E a quantidade, que não é enorme, mas é uma boa quantidade, porque tem muita gente que fala que tem 1, 2 amigos na vida, eu tenho mais. E a qualidade também, acho que a qualidade das minhas amizades são muito boas. Sim, fundamental, né? Qualidade, né? Sim, não, é o principal, na verdade, né? Ter com quem contar, né? Enfim, até Sim. para se divertir e para várias outras coisas que... Acho que para se divertir, você precisa ser menos exigente, né? Qualquer um que você não odeia ali, você pode se divertir, mas para contar um problema, para conversar mais profundamente, você não vai falar para qualquer pessoa, né? Do que você sente falta hoje? Por conta da pandemia, Independente, pode ser com relação a, considerando a pandemia ou não. Do que você sente falta hoje na sua vida? olha, eu acho que hoje, particularmente, as coisas que eu mais sinto falta são por conta da pandemia. E por quê? Porque às vezes eu te falo, eu sinto falta de mergulhar. Eu não mergulhei tantas vezes na vida, né? Não é um negócio que... Agora, muitas vezes eu ia em restaurante para comer alguma coisa que eu gostava, eu não tô podendo ir. Eu andava na rua sem máscara, eu odeio, eu ando, tá? Eu sei que é importante, pelo amor de Deus, não tô questionando as coisas sanitárias, não, mas eu acho horrível. Para mim, assim, é necessário, tem que todo mundo andar, mas para mim é uma privação de liberdade, é uma coisa que, nossa, gente, nunca imaginar que a gente ia passar por isso, né? Terrível você não conseguir respirar direito, enfim, eu sinto falta. Sinto falta de você não se preocupar com o Covid. Parece que é uma vida, apesar de não fazer tanto tempo assim, que já se foi, e nem sei como vai voltar, né? A gente, parece que foi antes da guerra e depois da guerra, né? Não tô até comparando com a guerra no sentido assim, não que foi pior, melhor, mas assim, mudança de rotina mesmo, né, das pessoas. Acho que isso foi bem parecido. As, Você tinha uma rotina antes. as, priva Oi? as privações, né? Exato, exato. Acho que, ok, não tá tendo bombardeio, né? Enfim, mas assim, tá tendo muita morte, por outro motivo, tá tendo muita privação, né? Então, acho que é comparável, sim. É a guerra da nossa geração aí, que não viveu a guerra, né? Sim. Então, Tem algo, Maurício, que você nunca disse sobre você, que você gostaria que soubessem? puxa,
não sei nem se tem algo que eu nunca disse. Acho que não. Não tem nada específico, não. O que eu falei é ruim ficar se definindo também, né? Eu não gosto de ser o centro das atenções. E essa pergunta, assim, meio que coloca, né? Então, eu acho que eu não consigo pensar muito no sentido. Vai perguntando aí, eu vou responder, entende? No assunto, sim, acho melhor. Você já refletiu alguma vez, se questionando, da onde vem a agressividade no ser humano? Qual a origem disso? Então, né, muita gente fala que a origem é porque é natural do homem, que o animal é assim, um animal come o outro, né? Os que não são vegetarianos, autossobreviventes. E assim, se você pensar historicamente, apesar de a gente ver uns absurdos hoje, especialmente no Brasil, é bom reiterar sempre, né? Assim, a sociedade no geral ela evolui, né? Porque antes se matavam muito mais, viviam muito pior. Aí vem aquele coisa, mas isso é o natural, ou a pessoa não nasce naturalmente assim, e quem transforma é a sociedade, né? Sei. Os bebês que, em tese, não sabem nada, não tem alguma coisa, começa a chorar, né? Acho que é meio inerente ao ser humano e talvez alguma coisa, no sentido que tenha que brecar isso, algo social ou algo até moral. Agora, aí você vai me perguntar, mas de onde vem a moral aí? Eu não sei te dizer. Se é algo ser humano ou se é algo divino, né? Que tem que ter. Mas eu acho que é inerente do ser humano, sim. Acho que ainda a gente é educado para não ser tão agressivo, né? Se for parar para pensar assim. Não sei, você pensa o quê? Eu, particularmente, acho que, nas minhas reflexões, a Uhum. agressividade ela vem da opressão. Será? Isso pode ser também. Quando eu falo opressão, é não fazer o que quer, quando quer, como quer, enfim. Mas será que daí. Sim, eu tô. Não tenho. Pelo amor de Deus, nada que eu respondi aqui, eu sou o dono da verdade, tá? Só refletindo mesmo. Não, depende, do Corinthians, sim. Não, mas é. Será que. Mas daí da opressão alguém oprimiu, né? Alguém começou. Sim. E qual que foi o começo dessa agressividade? Então, se numa primeira pessoa não tinha essa opressão, né? Sei. O que levou a primeira pessoa a ser opressiva, entendeu? Opressora, desculpa. Para se pensar também. Vai ver, a intenção não era ser agressiva, né? Era ser, enfim, sei lá. Né? Mas pode ser, pode ser. Eu não tenho uma resposta para isso, não. Tô pensando agora aí, mas. Ai, como saber, né? Tem... E é algo tão antigo, né? De tempos que a gente nem viveu, nem tem muito registro. Difícil saber. E o que você pensa sobre a desigualdade social? É. Não, eu sou suspeito para falar, né? Para mim é o principal problema que tem no mundo, que principalmente no Brasil. E aí eu não posso ser injusto, não só no atual governo. A gente sempre foi um país muito desigual, né? Então, assim, é terrível, porque para mim é o que desencarna um monte de problema aí, né? Aumenta, aumenta a violência, aumenta, acho que as pessoas vivem mais tristes, né? Vivem com mais medo. Mesmo os ricos que acham que estão, mas assim, tem um texto muito bom, acho que faz uns 20 anos já, do Cristóvão Buarque, né, aquele que era senador. Ele fala que os ricos eles ficam andando de carro, vão até o shopping para esquecer, mas eles também estão murados, eles estão murados em condomínio, estão murados
estão murados nos shoppings, estão murados nos carros, eles não têm liberdade, não conseguem se dar conta disso, né? E se tivesse um país, mesmo que não tivessem tanto dinheiro, talvez, para comprar tanta coisa no shopping, mas que pudessem andar pela rua, a rua ser um lugar gostoso de andar, que a gente sabe que nas grandes cidades brasileiras não é, né? Muitas vezes, claro. Eu acho que todo mundo viveria melhor, eu acredito muito nisso. E, assim, na época que eu morei em Londres, isso eu posso dizer para você, teve uma vez que eu fui viajar lá no fim de semana, eu voltei 3 da manhã, eu estava 3 da manhã com uma mala e uma mochila no meio da rua. E assim, não tinha perigo. A sensação de liberdade que você tem, de você não ter que se preocupar com isso, é uma sensação indescritível, que eu acho que assim, a gente não tem, nós brasileiros, que vivemos no Brasil, e as pessoas não têm ideia do quanto é bom. Isso vale muito mais do que muita coisa, entendeu? Essa é a minha opinião. Então, e a desigualdade é terrível. E aí, assim, eu vejo aí, tem muita gente que é a favor tanto do capitalismo, que meritocracia. Não, peraí, tudo bem, o cara pode ter o dinheirão dele lá trabalhando, mas ele trabalhou 1 milhão de vezes mais que o outro, é impossível, não tem tempo de vida para isso. Então, não é meritocracia, entendeu? Não é, e assim, muita gente trabalha bastante, não tem, né? É terrível, e assim. Mas eu acho que é tão terrível quanto as pessoas não darem importância para isso e não conseguirem sentir isso, achar que é algo normal. É claro que uma igualdade nunca vai acontecer, né? Porque sei lá, se me dá um dinheiro, dá para você, alguém vai gastar mais, vai sobrar menos. Só que, né, ter um mínimo de igualdade, um mínimo de coisa, seria essencial aí. E digo, para todo mundo viver melhor, inclusive para os ricos, que acham que estão vivendo melhor, não estão. Né? Acho que é uma falácia, as pessoas não têm noção disso, infelizmente. Eu penso que causa realmente dano para todo mundo, né? Para quem tem e para quem não tem. Não só para quem não tem. Realmente é. Não a pessoa acha que porque ela fica ilhada, não, mas eu sou milionária, eu vou para Trancoso lá. Minha filha, mas você tem que viver a vida. Você tem privações na sua vida terríveis, você não consegue nem perceber. Por quê? Porque você nunca não teve a não privação, né? Minha irmã, ela morou com uma finlandesa, né? A finlandesa simplesmente não conseguia entender, assim, não pelo linguajar, tá? Assim, não, ela se comunicava em inglês e as duas são fluentes, mas ela não conseguia entender o porquê que tinha cerca elétrica em casa. Então, assim, você vê a que ponto que chega, né, a situação. O negócio é uma outra vida, eu posso dizer, né? É uma outra vida. E as pessoas conseguem perceber isso, né? E é uma pena, né? É uma pena. Maurício, se você tivesse um microfone na mão, diante de você tivesse todos os políticos deste país, o que você falaria para eles? Fora Bolsonaro. Mas não tenha dúvida. E leve o Dória junto, que é outro igual. Se fosse uma frase, era o melhor que eu podia falar. Assim. Se fosse o quê? Se eu tivesse pouco tempo, né? Se eu tivesse muito tempo, eu ia pegar o dicionário dos palavrões e direcionar tudo ao Bolsonaro. Simples assim. E falava que valia para o Dória também. Sem limitação de tempo. Se eu tivesse que falar algo sério mesmo, mas olha, é complicado isso, porque, sinceramente, você deve conhecer, você deve saber do que eu estou falando, você conhece pessoas que, por mais que você falar, elas não vão ouvir. Por mais que você ache que tem argumentos concisos, tudo, elas ainda vão te chamar de comunista, né? Então, assim, eu não consigo, e aí eu não boto a culpa em mim, também não estou me achando, mas assim, não consigo achar que eu
que eu tenha poder de convencimento de ninguém, não. Eu vou falar para essas pessoas que fazem o que fazem, né? E aí também não vale só para político, né? Aí tem que levar em conta que tem empresários no meio aí que financiam eles, porque também hoje em dia pensam que a população inteira é boa, só os políticos são ruins. Não é bem assim, né? Tem muita gente por trás deles, até pior, na verdade. Sim, não consigo achar que alguma coisa que eu vou falar vai surtir algum efeito, né? Alguns devem saber, mas não mudam. E os que não vão saber, não vou ser eu falando que vai atingir, né? Eu pergunto Eu acho que porque, era melhor xingar o Bolsonaro mesmo. do meu ponto de vista, eles são quase completamente inacessíveis. Apesar de estarem representando o povo, né, estarem lá para representar o povo, a gente não tem muito alcance para falar com eles, né? Então, pergunto nessa intenção. Mas nesse debate aí, se você já leu aquele livro, não, já ouviu falar, se não viu, eu indico para você, chama Um País Sem Excelências e Mordomias. Não sei se você já ouviu falar ou já leu esse livro. Não. É de uma brasileira que ela mora na Suécia há muitos anos, ela é casada com um sueco, e ela conta como que é o sistema sueco, né? E, por exemplo, o escândalo de corrupção na Suécia, um dos foi que tinha uma reunião até 7h30 da noite, né? E assim, e daí a deputada, se não me engano, saiu da reunião e pegou um táxi em vez de pegar o ônibus comum. E o pessoal ficou abismado que ela pegou o táxi. E aí ela foi questionar, né? E falaram assim, nossa, mas a diferença não é tão grande assim, não vai acabar com os cofres públicos, né? E o cara falou, não, claro que não, né? Imagina, isso aí não ia acabar. O problema não é esse. O problema é a partir do momento que os políticos começarem a usar táxi, eles não vão querer melhorar o ônibus, porque eles não vão usar. Então eles têm que usar o ônibus, porque senão eles não vão melhorar o serviço público nosso, da população. Então, você vê isso aí, você vê a distância que está, né? Lá eles têm um prédio que eles alugam para quando eles vão para Estocolmo, que é a capital, que o apartamento funcional, tem um apartamento funcional sim, e tem porque antes eles dormiam no gabinete uma vez, eles estavam cozinhando lá à noite, né, para fazer janta, e acabou queimando uns documentos importantes, acharam que não era uma boa, gabinete junto, mas só por isso. Tem acho que 30 metros quadrados, enfim. Se você levar a sua esposa não é funcionária pública, ela tem que pagar. E assim vai. E tem, por exemplo, lavanderia, os próprios políticos lavam. Ah, mas vocês têm servidores para vocês? Tem um para cada 8 deputados. Acho que é isso. A partir do momento que as pessoas não se sentem do povo, elas não vão querer mudar as coisas do povo, né? Só que o problema é que aqui no Brasil nem o povo se sente do povo, né? Você vê funcionário público liberal, enfim, pobre de direito, por aí que vai. Agora, o que eu falo é o seguinte, mas eu acho que isso não é só uma questão de políticos, né? Acho que é a questão também dos empresários, da elite mesmo, né, do Brasil. Que está tudo interligado. Os políticos, na verdade, eles são só uma parte de tudo isso que acontece aqui. Você poderia, não é que eu deseje isso, mas, por exemplo, hipoteticamente, você joga uma bomba no Congresso e mata todos os deputados, presidente, né? Seja ele quem for, tá? Estou nem falando do Bolsonaro aí. Enfim, todos da STF aí, que estão falando mal agora, né? E dos 3 poderes aí. Vão pôr outros no lugar. O sistema, a rodagem do sistema vai ser o mesmo, vai acontecer exatamente as mesmas coisas. Quer dizer, tirando o Bolsonaro, né? Que esse é único, mas o resto é tudo igual. Então, eu acho que o sistema aqui, ele é feito já para as elites continuarem dominando sempre, né? Então, as pessoas não percebem isso que é mais grave. As pessoas não percebem isso, né? Acham que todos os benefícios que o rico tem é porque ele mereceu, que não é verdade. Enfim, as pessoas se indignam mais com esse monte com Bolsa Família, que paga pouquinho, para gente que realmente precisa. Ah, mas tem um que não precisa. Tá, tem, sempre vai ter. Do que essas mordomias do cara ter carro não sei o quê,
sei quantos assessores. Então, assim, é uma inversão de valor até burra, né? Para falar o mínimo. Desculpa até o palavreado. Não consigo ver outro melhor, não. É que os empresários nunca aparecem muito no noticiário, né? Apesar de eles estarem realmente, né, muito envolvidos, dizer, com os governantes, eles nunca aparecem quase nos noticiários, né? Geralmente são... O traficante maior também não aparece, quem aparece é o aviãozinho, né? Eu acho que é mais ou menos a mesma relação aí. E eles não aparecem no noticiário de nome, mas a gente vê que mesmo na pandemia aumentou o número de bilionários no país, né? E o pessoal acha isso normal. O que eu vou fazer? Agora você me diz, como que eu ia falar alguma coisa para os políticos? Não adianta. Não eu, né? Eu digo qualquer pessoa mesmo. É um negócio de geracional, que as pessoas precisam pensar mais no coletivo. Não tem pensamento coletivo aqui no Brasil, né? É muito difícil. E você já parou para refletir alguma vez? Porque eu penso muito sobre várias coisas. E aí eu Claro. trago esse tipo de questionamento, porque, assim, não é possível, só eu que não entendo isso, do porquê que nós temos aqui no Brasil escola, entre aspas, de graça, né? Porque paga com impostos, mas para a população aparentemente chega de graça. Temos a saúde pública, temos hospitais que atendem, entre aspas, de graça, que são importantes, mas a população não morre, vamos dizer, se não tiver, lógico, no caso de saúde, de falta de saúde e doença, sim. Mas no dia a dia, no cotidiano, vamos dizer que não seja essencial para a vida. E por que não temos comida de graça? Por que não tem alimentação pública? Então. Em tese, vamos dizer assim, em tese, você poderia argumentar que o Bolsa Família é para dar dinheiro mínimo para quem não tem e que o mínimo ele vai comer, né? Talvez possa ser aí. A pessoa vai escolher se quer comer ou não. Se ela quiser gastar em cachaça, ela vai gastar também, mas assim, daí vai faltar comida para ela, né? Tá, mas assim, o Bolsa Família não é para todo mundo. O hospital público é para todo mundo. A escola Tá, entendi. é para todo mundo. Qualquer pessoa pode ir numa escola pública, tendo dinheiro ou não. Sim. Agora entendi seu ponto. Entendi seu ponto. Então, mas aí acho que no mundo tem algum lugar de comida grátis? Eu nunca parei para pensar. Bom, vamos lá, né? Acho que a indústria da comida talvez dê muito mais dinheiro, assim, porque é o que você falou, por exemplo, escola uma hora acaba, hospital você só vai quando precisa, comida você precisa sempre, né? Então, assim, pensando economicamente na coisa, não que isso seja mais importante, assim, mas pensando, talvez assim, a indústria da comida será que quebraria? Não sei, eu não entendo de economia para te falar isso, mas assim, entende o que eu estou querendo dizer? É uma indústria que ela tem que sustentar sempre, porque ela precisa produzir comida sempre, né? Será que não tem alguma explicação econômica nisso? Sim. Estou pensando, tá? Tem escola pública e tem escola particular. Não tem, mas assim, precisaria tudo que existe nos mercados serem de graça. Mas se tivesse um lugar para distribuir arroz, feijão, legume, verdura e fruta, é verdade. Não teríamos ninguém passando fome, morrendo de fome. E nem é tão absurdo assim, né, produzir esse tipo de alimento, né? Não. Bom, estavam querendo dar osso, né? Enfim. E o povo achando que tá bom. Não, mas é verdade, é um bom questionamento. Eu nunca tinha pensado nisso, não. Eu até tinha lido a sua pergunta e quando eu li ela, pensei, nossa, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Mas eu confesso que com o tempo, assim, que foi meio escasso esses dias, aí eu não consegui refletir sobre o assunto.
apesar de eu não ser do espectro de direita, eu queria entender um pensamento de alguém de direita em relação a isso. Econômico mesmo, deve ser interessante, né? Concordando ou não, mas assim, o que eles têm para dizer em relação a isso, né? Mas eu acho que poderia, né? Acho que, de fato, se... Tem uma coisa que talvez tenha um pouco, cesta básica, mas é o que você falou, né? Não é para todo mundo também, né? Mas eu gosto de Não, você está levantar a certinho. questão, né, para a gente pensar em Sim. coisas que, para Não, a gente mim nunca não faz tem uma sentido. resposta certa, muito menos agora. Às vezes Não, também sim, eu falo alguma coisa, você pensa, você fala, eu penso. Isso é que é importante, na verdade. A gente vai evoluindo, né? na verdade, a intenção é levantar a reflexão, né, convidar a Claro. reflexão e levantar um debate, ou uma conversa, porque, para mim, como eu disse, não faz sentido, sabe? Não faz sentido. Não, eu concordo com você. Eu só não falo muito assim porque não é algo que eu refleti muito. Mesmo os que eu refleti, eu posso estar falando besteira, né? Imagina o que eu não refleti. Mas faz sentido, sim. Eu acho que talvez tenha alguma explicação econômica, né? Mas também tem umas explicações econômicas que, por mais que explique, eu não vou concordar, né? Então, não sei. Estou pensando por alto só. Sim. Se eu vou perguntar para um povo aí, depois eu te respondo isso aí. Se quiser, você faz o vídeo com essa. Responda assim, né? Não a verdade, não é isso, não, mas assim, com novas teorias aí para a gente pensar. E para a gente encerrar, Maurício, você tem alguma prática que você denomina como sendo uma prática espiritual, ou assim, o que você tem, você tem algo na sua vida que você fala, isso é uma prática que eu lido com relação à espiritualidade, é como eu me relaciono com a espiritualidade. O que eu mais gosto de frequentar é o centro espírita. E, assim, eu sou muito cético em relação a uma religião, ou, enfim, um segmento. Ai, peraí que caiu aqui. Ser verdade, porque eu penso assim, a Terra tem o quê? 6 milhões de anos, né? E a gente, nossa, tanta gente viveu aqui e por que que agora, né? Enfim, justo agora que alguém sabe da verdade. Isso que eu estou falando na Terra, né? Não vou nem levar em conta que só a Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas, que tem 100 bilhões de galáxias. Então você imagina, né? Assim, é uma imensidão. Eu ouvi uma vez, até só fugindo um pouquinho, mas depois eu volto ao assunto, que se você for na velocidade da luz, você dá uma volta no planeta Terra, se eu não me engano, em 12 minutos, tá? Né? Você sabe quanto tempo você demora para estar na galáxia mais perto da Via Láctea? Não. 80 mil anos, na velocidade da luz. Então, assim, é tão grande o negócio, que eu quero dizer que, gente, acho que é muita presunção você falar que algo é verdade, entende? É tão grande em questão de espaço, de tempo, né? O tempo da Terra, espaço que tem todas as galáxias, que, nossa, gente, é muita presunção. E aí, isso, quando a pessoa fala, para mim, isso é um delírio total. Desculpa aí quem acredita nisso, mas eu não respeito mesmo falar que só tem vida na Terra. Eu acho um absurdo. Você acha que vai ter só vida aqui, não tendo nessa imensidão de... desculpa, se você acredita nisso, alguém, olha... Não, eu falo que eu não respeito, não, eu respeito sim, mas para mim, Maurício, não tem lógica nenhuma, entendeu? Não consigo ver lógica nisso. Mas, às vezes é verdade, né? Quem sou eu para dizer que não? Mas eu não vejo lógica. Mas aí, respondendo essa pergunta, o Espiritismo, ele consegue me explicar, através de sentimentos, coisas que eu consigo sentir. Coisas que, assim, embora eu não consiga ter uma explicação certa do que é a verdade, do que exatamente acontece, pelos motivos que eu listei, eu consigo sentir que aquilo fez bem, que aquilo fez mal, e assim, tudo bem e mal é relativo, mas assim, que foi uma sensação boa, só para você entender o que eu quero dizer, foi uma sensação ruim, e as coisas começam a me fazer sentido, vendo como, faz isso,
Ah, mas eu quero ensinar a pessoa, ensina pelo exemplo. Aí eu penso, puxa, é verdade, né? Se você der o exemplo, vai valer mais do que 1000 palavras que você vai falar. Então, assim, eu consigo sentir que os ensinamentos no centro espírita fazem sentido para mim e para a vida. Você vai falar, você acredita piamente que é verdade? Eu acho que pode ser, pode não ser, como eu falei, mas independentemente disso, eu acho que me faz tornar uma pessoa melhor do que eu sou. Por isso que eu vou lá. Entendeu? Eu acho muito interessante a teoria, eu gostaria muito que fosse verdade, porque daí não morreria, né? Só desencarnaria. Para mim seria um alívio tremendo. Mas até isso eu fico questionando, será que é um desejo ou é porque eu acredito mesmo? Mas, assim, até acho que pode ser, eu acho que tem alguma coisa além mesmo. Mas eu acho que sim, que aí é um pensamento meu. Sabe quando você tem uma criança e conta aquelas histórias todas de maneira florida para ela, porque a criança não vai entender algo mais complexo? Eu acho que a gente é uma verdadeira criança. Assim, às vezes, o que a gente sabe é algo totalmente florido, muito longe da realidade, porque a gente é muito limitado. Mas é o que eu falei, o centro espírita é o lugar que me faz melhor. Não acho que é o melhor lugar para todo mundo, tá? Tem gente que tem outras necessidades, né? Às vezes, ter um outro tipo de religião com outro enfoque seja melhor para outras pessoas, e não tem problema nenhum nisso. Inclusive, eu gosto do centro espírita por isso, porque eles falam isso. Eles falam que lá não é o melhor lugar para todo mundo. Mas para mim, Maurício, da maneira que eu sou, dos questionamentos que eu tenho, é o lugar que eu consigo assim, me sentir melhor e que faz mais sentido as coisas para mim. Então, para mim, é o centro espírita mesmo. Então, espiritualidade para você é conseguir se tornar uma pessoa melhor. Porque falam, né, que tem a diferença de... acho que não, era de religião e religiosidade, né? Religiosidade é você fazer coisas boas, não sei o quê. Religião é você ter uma religião. Acho que a religiosidade e a espiritualidade caminham mais ou menos juntas aí, né? O importante é isso e... Mas que eu repito, hein? Muitas vezes eu não devo fazer isso que eu estou falando, não. Talvez a maioria, né? Mas a gente está falando de algo ideal, do dever ser e não do ser. Tem que falar isso aí, né? Mas depois amanhã alguém fala, mas ele fez, né? A gente não é perfeito, infelizmente, né? A gente tenta melhorar, mas é muito difícil, acho que para todo mundo, né? Cada um no seu processo, né? Não, é... Como eu disse, acho que a vida, de modo geral, ela é muito... Ela é um ensinamento muito grande e é uma... Essa aprovação, no sentido, não para ir para o céu, não é isso, mas assim, você tem que se provar de muitas coisas, assim, que a gente tem que estar preparado para enfrentar da melhor maneira. Se não tiver, a gente vai sofrer mais, com certeza, né? Eu costumo dizer que a gente já não sabe para que a gente está aqui, né? Mas quem sabe, né? Eu costumo dizer isso, a gente já está aqui sem saber o para quê. Aí a gente vai deixar isso ruim, por quê, né? Fazer ficar bom, né? Fazer o possível para que seja essa estadia, essa A gente passagem. não sabe como veio e para onde vai, né? É uma loucura isso aí, se você for pensar assim, você fala, não podia contar com a gente, né? Eu já não gosto, às vezes, da raiva desses filmes que não tem um final muito bom, você, não sabe o que aconteceu. O filme é ótimo, mas você fala, eu queria saber o final, né? Mas nossa vida é assim, né? Então, assim, Viver sem saber o porquê de um monte de coisa. Mas eu acho que, agora eu estou pensando, assim, de certa forma, esse não saber prepara a gente para outro... não é renúncia, né? Para outras coisas que a gente não vai conseguir na vida, né? Porque muita coisa a gente não vai conseguir e a gente não pode se desesperar por isso e nem ficar se sentindo mal, porque muita coisa a gente vai querer e não vai ter. Simples assim, né? Sim. Maurício, muito bom o nosso papo. Agradeço aí a oportunidade, espero que você tenha gostado aí.
Sei que eu falo bastante às vezes, vai fugindo do tema, mas acho que é isso, né? Conversa. Se a gente estivesse conversando não na internet, isso é assim, então. O espaço é para você, o espaço era seu hoje, né? Não tem um certo e errado, era a intenção de hoje, a intenção do canal é mostrar cada um, mostrar a singularidade, a diversidade, o ponto de vista, o jeito de cada um olhar para as coisas, para a vida, para situações. Então, eu sei que isso não é comum, né, responder esse tipo de questionamento, mas a intenção é para isso, né, não é todo dia que a gente recebe esse tipo de pergunta a gente não pergunta isso uns para os outros, e apesar disso, todo mundo tem algo a dizer sobre estas questões e muitas outras, né, então, para explorar mais o que é ser humano, né. Eu acho que até, às vezes, sem perceber, a pessoa pensa sobre esses assuntos, né? Eu já pensei sobre vários deles, né? Alguns não, mas é o que eu falei. Se você me entrevistasse há uns 10, 15 anos atrás, eu ia ter resposta para muito mais perguntas. Você perguntar, pô, eu tinha certeza, não é isso, aquilo, mas com o tempo a gente vai. Parece que quanto mais a gente vai conhecendo, a gente vê que menos conhece. Então a gente vê que. Entende? Por isso que muitas vezes eu respondo, olha, não sei, pode ser isso. Porque é o que eu penso mesmo. Se eu desse uma resposta certa assim, certeira, né? Eu, sei lá, eu ia estar mentindo. Não era isso que eu pensava, né? Acho que não era essa a intenção também, não. Tá certo. E eu que quero te agradecer pela sua confiança, generosidade, sua disposição, né, de vir aqui mesmo cansado de um dia de trabalho, se mostrar, Não, de modo algum, não foi esforço, assim, não foi esforço nenhum, gostoso conversar, eu gosto de conversar, sempre bom aí também. Próximo a você que tem que falar mais o que você pensa também. Eu vou fazer, eu vou me apresentando aos poucos aí, eu vou fazer uns vídeos me apresentando também, falando mais de mim, né, mas o grande barato é conhecer, tem muita gente no mundo, tem muitas cabeças pensantes, e eu acho que, como você que viaja para outros lugares, cada lugar que você vai, conhece um pouco de uma outra cultura, uma outra forma de pensar de alguém, isso acrescenta na sua vida, à medida que a gente vai trazendo pessoas e mostrando outras formas de ver, outras perspectivas, também expande o nosso modo de ver as coisas, né? Nosso modo de ver o mundo e as circunstâncias. A gente vê que o nosso mundo não é só a cidade que a gente vive, né? Tem muito mais, assim, né? E vê que tem coisas que a gente vê na nossa cidade que é no mundo inteiro. Mas, enfim, e você vê, né? E como que as coisas são. Eu mesmo tendo viajado bastante, e reconheço isso, você parar para pensar, assim, a grande maioria da população mundial vive na Ásia, eu nunca fui para a Ásia. Então, assim, ainda assim, é uma pequena parte de. Então, você vê como é uma. Eu estou dizendo isso assim, para falar como é uma imensidão de coisas, né? Que a gente assim, não tem nem noção, né? Porque tem aqueles mapas, não sei se você já viu aqueles mapas mundos surpreendentes. Aí tem uma bolinha ali na China, na Índia, acho que na Indonésia, que também tem bastante gente, toda ali no meio, e fala, tipo, 60%, não lembro quanto era certinho, mas era bastante, talvez perto da metade ali, da população do mundo vive ali, naquela bolha. Eu falo, nossa, eu nunca fui lá, quer dizer, então, eu estou muito longe, né? Mas eu entendeu o que dizer, a imensidão é muito grande, né? Acho que isso exatamente. Isso vai desconstruindo essa diversidade, tanto das galáxias, quanto se entrar nessa, então... quanto da cultura, quanto, enfim, da população aqui do país, isso vai desconstruindo as nossas certezas, como você falou, né? Essa coisa da uma verdade única e de uma única forma de pensar, no meu ponto de vista, isso vai desconstruindo, né? Porque eu vou aprendendo um pouquinho mais do mundo. Quando eu conheço alguém, quando eu converso com alguém, eu falo que cada pessoa é um mundo.
Ela vive no mundo dela ali, né? O jeito de interpretar. Exterior e interior, né? São dois mundos, na verdade. Exatamente. Para pensar, né? Então, não, com certeza. Eu acho muito legal essa história de conhecer gente, por isso mesmo. Eu entendo e acho muito interessante a sua iniciativa, porque é uma maneira que você vai, com certeza, aí ganhar muito a debater. Acho que quanto mais gente você vai entrevistando, mais ideias você tem, mais, às vezes, que aquela pessoa, mesmo que seja uma pessoa que possa nem ter falado muita coisa que você gostou, mas às vezes fala uma, já valeu, né? Porque às vezes ia ficar aí 2 horas conversando, não ia servir para nada, ia ficar vendo notícia aqui, só ruim, né? Mas a intenção aqui não é me agradar, não é ouvir o que eu gosto, é ouvir o mundo da pessoa, ouvir o que ela tem. Não, eu digo assim, de não ter novidade, né? Às vezes ela já pode acontecer de ela falar alguma coisa que a maioria você já sabe. Ok, acontece também, né? Mas se falou uma que você não sabe, já valeu, né? Sim. Nesse sentido, assim, quer dizer, não de... Porque eu acho que o que você busca, o que é interessante, não é você concordar ou não com a pessoa, Não, é entender, né? Alguma. É aprender sobre ela, né? Aprender sobre a pessoa. Só isso. E às vezes você não concorda com a opinião, com alguma opinião, eu não acho isso. Sei lá, eu sempre fui contra o aborto, né? E continuo sendo. Isso é uma discussão para outra questão aí. Mas, assim, eu já vi tantos argumentos bons que eu respeito muito quem é a favor. Mesmo eu sendo contra. Eu consigo entender a lógica de quem é a favor, entendeu? Eu tenho outros motivos, acho que sou contra. Eu posso ser a favor ou contra. Para mim, valeu mais ser contra por um motivo que para outras pessoas valeu mais ser a favor. Normal, acontece. Agora, é importante você entender o outro para também, às vezes, não achar que a opinião do outro é um monstro, né? Nossa, o cara é louco, não. Às vezes tem o motivo, né? Por ele achar isso. E às vezes, sem perguntar, não tem como saber, né? O motivo. Só perguntando. Por isso que eu pergunto. Exatamente. Não, mas tem que perguntar mesmo. Estamos aí para conversar mesmo. Tem que perguntar, né? Algumas eu não sei responder, mas paciência, né? Vai no limite do que a gente consegue responder ou não. Maurício, muito, muito obrigada. Eu que agradeço aí. Se você sentir vontade, outro dia, ou, em outro momento, pensar diferente, tiver ideias diferentes, quiser vir contar para a gente, é só a gente conversar. Não, bom? quiser aí, faz outras perguntas aí. Sim. Porque eu sei que seu... Não, tô falando isso aí, não porque eu não quero responder essas, mas porque eu sei que seu leque é grande, entendeu? Sim. Eu sei que pergunta não falta, não. Outra hora a gente faz uma segunda rodada aí, sem problema nenhum. Eu fico aqui numa peleja, assim, né? Porque realmente é muita curiosidade, eu tenho vontade de saber muito mais coisas, né? Mas você não me perguntou algo que eu acho que eu seja ruim, né? Então eu te respondo uma coisa. Eu não acho que eu sou uma pessoa criativa, sabe? Eu consigo lidar melhor com coisas pré-estabelecidas já, assim. Então, por isso que às vezes você fala, fala uma frase que não sei o quê, fala uma pergunta. É difícil para mim pensar assim. Por isso que, para mim, é melhor você me perguntar, eu vou desenvolvendo. Aí também... Eu também tenho menos trabalho, né? Sou preguiçoso também. Não, tô brincando, mas é que eu acho que eu acredito que você perguntaria melhor do que eu, porque para mim é uma dificuldade mesmo que eu tenho, sabe? Sim. E eu tenho consciência de que essas perguntas não são simples de responder assim de bate-pronto, né? Por isso que eu, geralmente, quando eu convido alguém, eu mando antes para a pessoa ter esse tempo, né? Para refletir. Começa a perguntar aí se o universo é finito ou infinito. Me perguntaram uma vez isso aí, não dá para responder assim. Porque se é finito, o que tem depois? Né? Se é infinito, mas uma coisa material infinita é estranho, né? Se pensar. Não, aí fica muito mais subjetivo, né? Né? Então. Mas então tá bom. Então. Obrigada. Imagina, tudo de boa bom viagem aí. daqui a pouco, né? Isso aí. Vamos lá. Tudo de bom aí, até a próxima. Boa edição aí para você. Você que faz o trabalho.
Obrigada, Maurício. Até mais, beijo, tudo de Até bom. mais. Tchau, tchau. A gente tem sempre o que aprender com o outro. Sempre. Por isso, na minha opinião, esse canal vai ficando cada vez mais interessante. Porque a gente vai conhecendo mais ideias, mais pessoas, mais pontos de vista. E se você também gosta de conhecer gente, entre, se inscreva no canal, se aconchegue, fique à vontade e aproveite. Porque aqui somos todos iguais a você, diferentes. Fiquem bem e até logo menos.